Vamos ler, amados, em Números. Nós vamos falar exatamente sobre a bênção. Por isso essa última música. Números 6, do verso 22 ao verso 27. Números 6, de 22 a 27. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Aleluia. Tem uma música antiga, que os mais antigos vão lembrar, que diz: você veio buscar uma bênção, bênção Jesus tem para dar. Amados, nós vamos aprendendo a coisa meio fora da palavra. O Senhor, Ele quer nos abençoar. Mas Ele primeiro quer que nós tenhamos o que dEle? A presença dEle. É pela presença dEle que nós devemos clamar. As bênçãos vão seguir aquele que abençoa. Então, aqui, nós não temos que vir buscar a bênção. Nós temos que vir com o Senhor, cheios do Senhor, com sede de ter mais de Deus, e as bênçãos se evidenciarão. Por quê? Porque nós estamos nos enchendo da presença de Deus. E Ele é o liberador da bênção. Em João, capítulo 4, verso 23, na Nova Versão Internacional, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O Pai procura aqueles só que pedem, aqueles que querem a bênção. Não, o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A partir daí vai se seguir a bênção. Deus procura adoradores. E quando Ele encontra adoradores, a bênção dEle é liberada. É assim. Hebreus 11, verso 6, reforça essa ideia. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro creia que Ele existe. E que se torna, porque eu tenho relacionamento com Ele, creio que Ele existe, Ele se torna galardoador, quer dizer, quem dá presente, quem contempla com presente, né? Galardoador dos que o buscam. Então, o presente do Senhor, Ele vem para quem tem uma aliança com Ele. Primeiro, nós desenvolvemos o quê? Um relacionamento de intimidade com Deus. E a partir daí, o dono da bênção libera a bênção sobre nós. Salmo 37, verso 4, reforça isso mais uma vez. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos ler juntos esse versículo? Ele é tão pequeno, mas tão profundo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É primeiro Ele, depois sou eu. A gente inverte, né? A gente às vezes é muito egocêntrico, voltado só para o nosso mundo. E a gente vai percebendo aos poucos que Deus nos abençoa. Para quê? Para essa bênção ser só nossa? Não, Ele abençoa para que nós sejamos canais de bênçãos para outras pessoas. A liberação de bênçãos é uma linguagem do céu, não é uma linguagem da terra. Não é uma linguagem natural. Quando nós falamos sobre bênção, nós falamos em acessar o sobrenatural. As bênçãos que vêm como sinais, milagres, maravilhas, elas vêm de forma sobrenatural.
Efésios 1, verso 3, na Nova Versão Internacional, foi a que me pareceu mais clara para o entendimento daquilo que Deus colocou no meu coração. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Na versão revista e atualizada é que nos tem abençoado, mas que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amados, as nossas bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais em Cristo. É o que a Bíblia está dizendo. O Senhor já nos abençoou. A questão principal é: Deus espera uma resposta de mim e de você em relação a isso. Se as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo, eu tenho que acessar essa bênção entrando onde? Nas regiões celestiais em Cristo. E a gente faz isso pelo quê? Pela busca da presença de Deus. Dobre o seu joelho, esteja na presença do Pai, adore ao Senhor lá no seu coração. Deus espera que nós vivamos como filhos dele e não como pessoas desorientadas no mundo espiritual sem saber para onde ir. Deus tem liberado direção para o povo dele. Você crê? Eu creio. Ele tem liberado a palavra dele. Ela é viva, ela é eficaz, ela é real. A sua vida tem evidenciado as bênçãos de Deus? Quando eu olho no retrovisor da minha história, eu vejo, irmãos, que lá atrás, muito nova, nem sempre eu fui criada no Evangelho. Eu aceitei a Jesus aos 12 anos, mas eu nunca me afastei do Senhor. Mas às vezes era tudo tão mecânico. Orava porque eu sabia que tinha que orar. Era para comer, eu orava para comer. Era para dormir, eu orava para dormir. Não era boa, eu queria dormir, eu orava para dormir. Mas, amados, em alguns momentos muito claros, até hoje é assim, Deus me leva a orar fora de hora. Deus me leva a ouvir a palavra dele fora de hora. Quem disse que a hora é só na hora de comer? Quem disse que para orar só na hora de dormir? E com essa vida medíocre, se eu e você tivermos essa vida medíocre de oração, nós não vamos acessar nem de perto as bênçãos que estão nas regiões espirituais em Cristo. Quais as áreas da sua vida que você não tem visto a evidência das bênçãos do Senhor? Tem época que tem área na nossa vida que parece que é um deserto. Parece que a chuva de bênção ficou só naquele cântico também antigo. Chuva de bênção teremos, parece que ficou só lá. Não se distraia em relação à sua vida com Deus. Pare de olhar só para o que acontece aqui na terra. Amados, o que acontece aqui na terra nos roubam de Deus. Às vezes uma decepção, uma frustração, uma mentira de alguém, uma traição que não é só conjugal, é traição nos negócios, de amigos, derrubam o nosso coração. E se a gente não se lançar na força do Senhor, a gente não se levanta. É na força do Senhor. Se você quer ser abençoado, mas você não está indo nas regiões celestiais, as suas bênçãos vão ficar distantes de você. Eu anotei uma frase do pastor André Fernandes, da Lagoinha de Alphaville, que ele diz assim, numa das pregações dele: você vai ser o tamanho que você se posicionar para ser. Você vai viver os milagres que você crê que vai viver. Tem coisas na nossa vida que a gente nem acredita. Aqui quando ele diz, você vai ser o tamanho que você se posicionar para ser, é porque às vezes a gente se vê tão pequeno. O povo, os líderes do povo de Israel, quando voltaram de espiar a terra, eles se viam como gafanhotos. E esse era o tamanho deles para reagir. Porque dentro era assim que eles estavam se vendo. Você se vê como um gafanhoto ou como um filho de leão? Como uma leoa, filha de leão? Como você se vê? É importante você apontar para si mesmo. Eu fiz essa anotação, acho importante a gente fazer como um ato profético. Aponte para si mesmo e diga: eu vivo pela fé. Pela fé. Agora você vai aí na sua mente, no seu coração, lembrar de qual é o nome do seu problema.
E você não precisa dizer o nome do problema para ninguém ouvir, você sabe, Deus também. Mas aí você pensa no problema e diga assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, não depende de você, não depende de mim. É dele, é com ele, é através dele. Quando nós somos abençoados, nós abençoamos outras pessoas. Com a bênção que nós recebemos, nós abençoamos outras pessoas. Agora sim, vou começar a pregar. Vamos lembrar do texto lido. O texto lido inicialmente em Números, nós vamos reler, Números 6, de 22 a 27. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão. Quem era Arão? Era o sacerdote, era o líder espiritual do povo, era o pastor deles. Fala lá para o pastor, para a pastora, para que abençoe os filhos de Israel. Essa bênção é para todo mundo? Não é para todo mundo. É para os filhos de Israel. Essa bênção não era para os egípcios, por exemplo. Essa bênção não era para os povos, não eram para os povos inimigos do povo de Deus. Fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Dizendo o quê? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Sobre quem é para colocar o nome do Senhor? Sobre os filhos de Israel. E eu os abençoarei. Amados, não é egoísmo. Deus, ele não faz acepção de pessoas. O problema somos nós. Nós é que não queremos nada com ele. Ele reconhece quem é dele. E ele abençoa quem tem compromisso. Quem tem aliança com ele. Isso é um convite para mim e para você hoje. Temos aliança com o Senhor. Agora, se em casa você ler antes do verso 22, você vai ver que antes tem várias leis que o Senhor estabeleceu para santificação. Leis de purificação. Porque não é de qualquer jeito que a gente recebe as bênçãos do Senhor. Precisamos passar a nossa vida limpo. O que nós temos falado, como nós temos falado, como nós temos agido quando ninguém daqui te vê, Deus vê. E vamos agora estabelecer parâmetros para cada parte dessa bênção. Fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Então já vimos que essa bênção, que nós vamos agora meditar sobre ela, é para os filhos. E todos nós podemos nos tornar filhos, nascendo de novo, de novo. A primeira bênção que o Senhor coloca aqui é: o Senhor te abençoe. E eu fui procurar o que era a palavra bênção no hebraico. A palavra bênção no hebraico é brahá. Diga, brahá. Quando você quiser pedir uma bênção em hebraico, você fala: brahá, Senhor, uma bênção. Parece até que a gente está fazendo um grito de guerra, né? Brahá, que foi originada de uma outra palavra chamada berek, que significa joelho. Olha que interessante. A palavra bênção, originada de berek, significa joelho. E aqui Deus falava ao meu coração: me adore, que você vai ser bem-sucedida. A bênção começa quando eu dobro meu joelho. A bênção começa quando eu me rendo. Quando eu me encontro com o meu Pai. A segunda bênção: o Senhor te abençoe. A primeira: o Senhor te guarde. E aqui, por nós guardarmos os princípios do Senhor, as leis que Ele estabeleceu, nós somos o quê? Abençoados. Nós somos protegidos pelas leis do Senhor. A Bíblia diz que é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. De novo, é o guarda de Israel, a propriedade dele. Terceira bênção: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E aqui, depois a gente vai fazer, daqui a pouco, uma diferenciação
porque eu quando lia essa bênção sem estudar, eu achava tão estranho, porque o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto. Eu falei, faça resplandecer o rosto, levante o rosto. Deve ter alguma coisa aí que eu precisava saber. E tinha, irmãos. E tinha. A gente precisa pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais. Terceira bênção. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Resplandecer significa luz, brilhar. Lembra que quando Moisés esteve na presença de Deus por um período, quando ele voltou, o rosto de Moisés, a Bíblia diz que brilhava. É isso aqui. E eu anotei aqui, colocando no meu coração o que Deus me deu. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. É Deus dizendo a mim e a você, sou eu que te dou direção e luz, porque quem anda em trevas, quem anda na escuridão, não sabe nem para onde está indo. E o Senhor falava comigo, Ele dá direção e luz para você refletir onde você encontrar escuridão. Se a escuridão for lá dentro de você, o Senhor te dará condição de enxergar e sair desse lugar. E se as trevas estiverem ao seu redor e você estiver nessa posição abençoado, é você que vai ser a luz do Senhor. Nós somos sal da terra e luz do mundo. A quarta bênção. E tenha misericórdia de ti. Misericórdia, principalmente no livro de Números, nos primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, tem a ver com perdão. Quantas vezes o povo de Israel, vocês conhecem a história, deu motivo, acertavam a vida com Deus, não demorava muito, o povo já estava no erro de novo. E aqui, quando fala, e tenha misericórdia de ti, essa misericórdia é Deus nos dizendo, eu posso mudar a sua história, mesmo quando você fere o meu coração. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente está pecando quando não agrada a Deus através da fé. É impossível. Quinta bênção. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Olha que lindo, irmãos. No Antigo Testamento haviam os reis. Os reis tinham na mão um cetro. O cetro era como se fosse uma vara de poder, de autoridade, né? Chamava cetro real. Então, quando alguém vinha, um súdito, pedir alguma coisa ao rei, o rei escutava de cabeça baixa e com o cetro para baixo. Se ele, o rei, achasse por bem dar o favor do rei para alguém, ele levantava o cetro, ele erguia o cetro e levantava o seu rosto. É isso aqui. Agora vocês vão entender melhor quando vocês lerem. Então, o Senhor sobre ti levante o rosto. É Deus dizendo, ao me buscar alinhado com o que já está determinado no céu, levantarei o meu rosto para você e erguerei o meu cetro, dizendo, eu vou te atender. Mas precisa estar alinhado com o Senhor. Sexta bênção aqui. E te dê a paz. E eu sempre amei Adonai Shalom, o Senhor da paz. Mas eu achava que só significava paz. Shalom para mim era só paz. Mas eu vou ler tudo que eu encontrei, porque não é só paz no hebraico. A gente vai entender melhor agora. Shalom significa paz, mas não apenas isso. Significa tranquilidade, segurança, bem-estar, saúde, plenitude, estado de integridade e unidade, porque se não tiver essas coisas, você não vai ter paz. Quem está doente, às vezes, não tem paz. Quem não está se sentindo bem, não tem paz. O espírito fica angustiado, rouba a nossa paz. Mas quando Shalom também significa unidade, é Deus dizendo, eu sou o provedor de tudo que você precisa para viver bem dentro de você, no seu interior. Quero que você esteja aliançado comigo e sendo um comigo, tendo aliança com o Senhor. A Bíblia diz que a intimidade com o Senhor é para aqueles que o
temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É isso que o Senhor quer conosco. Ele quer liberar a shalom dele, a integridade, a paz, a tranquilidade, o bem-estar, a saúde em cima daquilo que tem nos maltratado. Que o shalom, a paz do Senhor, venha ser manifesta hoje no nosso meio, em nome de Jesus. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Colocar o nome dele sobre nós é mostrar que nós temos uma aliança com ele. Estamos como povo de Deus aliançados com ele. Você pode ouvir essa bênção 1000 vezes. Se você não dobrar o seu joelho, se você não dobrar o seu coração, você não acessa a bênção. Você só guarda de cor. Você só ouve, mas você não vive. Se você não tiver um relacionamento íntimo com Deus, você não acessa. Você recebe até reflexo da bênção. Se aqui tiver uma igreja abençoada, quem chegar vai sentir a presença de Deus. Só não vai navegar em águas mais profundas, vai só ver. Sabe aquele rio lindo? Que você fica lá do outro lado da rua e olha lá a outra banda do rio, lá do outro lado da rua, né? Então vamos imaginar que você nem atravessou a rua e o rio está lá do outro lado. Imagina aqui a beira-rio e a gente lá na calçada da gastronomia. Aí o rio está lá do outro lado. Só ver o rio te faz ficar encharcado daquelas águas? Não, você tem que mergulhar. Se você não mergulhar, você só vai ser um observador, uma observadora das bênçãos do Senhor. Não venha buscar uma bênção. Venha cheio de Deus ou com vontade de ter muito mais de Deus. E você vai, a partir daí, numa relação de intimidade com Deus, receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. E eu também, para a minha vida, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Se algo nessa palavra tocou seu coração, você entende que precisa entregar alguma área específica da sua vida nas mãos do Senhor. Alguma área onde a bênção do Senhor parece que está muito longe. Tem alguém aqui nessa condição? Senão eu vou orar só por mim, porque sempre eu quero mais do Senhor. Mas se tiver alguém nessa condição, faz um sinal, eu quero orar pela sua vida. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês que levantaram os braços, não precisam vir aqui à frente, mas fiquem de pé no seu lugar. A igreja fica de olhos fechados, só aqueles que levantaram. Isso é um ato profético que vocês vão liberar diante de Deus. Deus tem mais. E isso não é uma palavra de boca para fora. Nós lemos a palavra e o Senhor tem compromisso. Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. É o que a Bíblia diz. E é o que nós cremos. Então vamos orar. Coloque a sua vida aí nas mãos de Deus. Comece você a orar. Peça ao Senhor para liberar o que você precisa. Eu vou dizer sim e amém daqui a pouco. Vou selar essa oração. Mas agora é hora de você abrir a sua boca e começar a orar. Abra a sua boca e comece a orar por você. Quem sabe a falta de intimidade é porque você não se sente perdoado. E agora você precisa receber o perdão de Deus. Quem sabe a falta de intimidade com Deus é algo que você viveu, te fez muito mal. E você falou, Deus, onde você está? Quem sabe é hoje. É hoje o tempo de virar essa chave. Em nome de Jesus. Quem sabe você se decepcionou com alguém ou com alguma situação. Agora é hora de você crucificar essa situação. Diga, Senhor, eu crucifico essa dor. Eu crucifico essa decepção. Eu crucifico essa mentira, Senhor. Eu crucifico essa situação que está me incomodando. E eu deixo agora. Eu tiro de dentro do meu coração, de dentro da minha mente, e eu entrego aos teus pés. Toma conta.
conta por mim. Faça o que eu não sei fazer e me fortaleça. Eleva os seus olhos para os montes. É de lá, da presença do Pai, que virá o meu e o teu socorro. Senhor, em nome de Jesus, dizemos sim e amém para a oração dos teus filhos e filhas neste lugar. Senhor, sela essas orações, Senhor, com o teu selo real, Senhor, em nome de Jesus. Que haja um bradar no mundo espiritual de chega de vida pobre com Deus, chega de miséria espiritual, e que em nome de Jesus haja um manifestar de graça sobrenatural nessa hora sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Muda a nossa sorte, mas nós queremos dobrar o nosso joelho e acessar as tuas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Declaramos os teus filhos e filhas que estão de pé, alcançados pela tua graça, alcançados pela tua presença. Declaramos, Senhor, os teus filhos com fome e sede de mergulhar em águas mais profundas. Em nome de Jesus. Declaramos, inferno, você perdeu na vida desses queridos e queridas. Declaramos, Senhor, selada essa palavra em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.